Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo sobre a Divina Providência. Esse é o nosso segundo encontro, que trata da relação entre a providência divina e a experiência do mal moral, ou seja, do mal praticado pelos anjos e pelos homens. Vimos no encontro passado, à luz do parágrafo 385 do Catecismo da Igreja Católica, a origem do drama. E o drama moral começa na história da humanidade com o pecado original. O pecado de Adão e de Eva. O mistério da iniquidade de um lado, o mistério da piedade de outro lado. Hoje nós vamos dar continuidade, sempre à luz do Catecismo da Igreja Católica. Vamos então agora ao parágrafo 309 do Catecismo da Igreja Católica. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? A pergunta central é essa. Pergunta que demanda tempo, que demanda uma série de argumentações para não esgotarmos o mistério do mal. Eu já disse a vocês dezenas de vezes, centenas de vezes, que o mistério, como tal, nunca pode ter uma explicação à luz da razão. O mistério do mal, por outro lado, só pode ser compreendido à luz do mistério do bem. O mistério da iniquidade não pode ser compreendido senão à luz do mistério da piedade. Para esta pergunta, continua o texto, qual é a pergunta? Por que o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. Então, por favor, eu peço a todos, o mistério do mal não se esgota em 2 minutos, em um simples telefonema. O cristão não pode ter a presunção, por exemplo, num velório, de pessoas que morreram tragicamente num acidente. E os familiares estão ali, coitados, arrasados. Por que o mal? Por que o mal? Por que o mal? É 1000 vezes preferível, ao invés de tentar uma dissertação que demanda tempo, uma argumentação que, por mais que seja correta, justa, não é para o momento. Lembrem-se, nessa hora de dor, de aflição, de angústia, é conveniente agirmos como Jesus agiu. Quais foram os velórios? Pergunto a vocês, dos quais Jesus participou. Em Naim, não se pode falar propriamente de um velório, mas de uma intervenção de Jesus no meio da rua, provavelmente, já que o cortejo, diz o texto, eles já se encaminhavam para o lugar do sepultamento. Jesus manda parar o esquife e ressuscita o menino, o filho da viúva. Nem se pode falar em velório na casa de Marta e de Maria, porque Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. De qualquer maneira, a atitude de Jesus diante do mistério da morte, Talita cum, eu te ordeno, menina, levanta-te, caçoaram dele quando ele chegou. Jesus disse apenas, a menina está dormindo, e por isso debocharam dele. Então vamos falar propriamente de velório, Talita cum.
Mas, tanto nesse episódio, quanto em Naim, quanto na casa de Marta e de Maria, Jesus está diante de pessoas muito doloridas, muito machucadas, muito perturbadas. O próprio Jesus se perturba na casa de quem? De Marta e de Maria. Vejam como ele o amava, dizem os judeus. Então, as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, diante do mistério da morte, devem ser modelos para nós. Teu irmão ressuscitará. Sim, eu sei que haverá ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Creis isto? Então, por favor, eu peço a vocês, não estou dizendo que não se deva fazer uma reflexão sobre o mistério da morte, e espero que hoje, e os encontros que ainda restam sobre o tema, esses encontros ajudem a gente. E não duvido que vocês também já tenham elementos bíblicos para confortar pessoas que perdem os seus entes queridos em situações trágicas, sejam elas relacionadas a acidentes, mortes repentinas, enfermidade e assim por diante. Então, gravem, não esqueçam isso. Naquela hora difícil, falar muito pouco. Até porque, se nós temos nossas convicções, a pessoa ou as pessoas a quem falamos podem discordar, podem se irritar, podem questionar, podem blasfemar e tornar o ambiente absolutamente bem desagradável. Então, discrição, serenidade, muita fé também e segurança para dizer nada mais, nada menos, por enquanto, aquilo que Jesus disse, sobretudo na casa de Marta e de Maria. Nesse sentido, peço a vocês encarecidamente o mistério do mal que ceifou a vida de Lázaro. Confortar entes queridos que perderam pessoas amadas há pouco tempo, ou naquela hora, ou na hora, enfim, naquela hora tão difícil, tão dramática que é o velório, que é a ocasião das exéquias. Sobriedade. Devemos nos ater ao caráter sucinto da intervenção de Jesus, os textos, as palavras utilizadas por Jesus e não mais do que isso. E ajuda muito nesse sentido, lembrem-se, vocês são católicos. Vocês são sempre referência de fé onde quer que vocês cheguem. Vocês são de igreja, vocês são de oração, vocês são de Bíblia. Trata-se sempre de um mistério insondável que nos toca a nós, que nos perturba também. Lembrem-se que Deus Todo-Poderoso, conversando com Marta e com Maria, quando diz onde vocês o colocaram? Ali. Quando Jesus chega lá, Jesus cai em prantos. Jesus chora também. O amor dele por Lázaro era tão grande que ele cai em prantos. Nessa hora, falar é pouco. Fale muito pouco. Rezar e, se falar, fale esses elementos que estamos a refletir e, sobretudo, que vamos refletir a partir de hoje. Continuando o parágrafo, é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Por que o mistério do mal? É a fé cristã toda. Para nós não esgotarmos, mas para termos uma ideia justa do mistério do mal, temos que abordar N elementos que vão desde a criação. Deus não criou nada mal, vejam. Porque, imaginemos que uma pessoa já começa com esse argumento que é errado.
Às vezes as pessoas dizem em boa fé, o que é uma blasfêmia. Porque Deus criou a morte. Isso é uma blasfêmia. Deus não criou a morte. Então, o primeiro elemento que se deve pensar, a bondade da criação. Deus é amor. O amor não mata ninguém. O amor não tira a vida de ninguém. Deus é o Criador, não é o matador da criação. A morte não entrou no mundo por causa de Deus. A minha fé, a nossa fé cristã católica, partindo dessa realidade que é normativa, já exclui essa afirmação que você acabou de dizer. Porque Deus matou meu pai, porque Deus tirou a vida da minha mãe, porque Deus levou o meu filho nesse acidente, como se Deus fosse o autor do acidente. Depois de falar da criação, tem que se falar da queda do homem. Por isso que no encontro passado, a gente falou da queda, do pecado original. E o pecado original é narrado na Bíblia no capítulo 3 do livro do Gênesis, não no capítulo 1. E a obra do pecado é iniciativa pura da criatura. Ah, mas quem foi que tentou o homem? Aí já é outro assunto. Então Deus criou os demônios? Não, Deus criou anjos bons. Tudo que Deus cria é bom, nada que Deus cria é mal. Só que a minha fé professa, eu creio, nós cremos, que esses anjos, alguns deles se rebelaram e já não se encontrou lugar no céu para eles. E eles foram precipitados na terra e cheios de fúria partiram para destruir a obra de Deus e particularmente para perverter a obra-prima de Deus dentre todas as criaturas do homem. Então vejam, depois a história da humanidade, com tudo aquilo que ela tem de bom, a bondade de Deus, que protege, que defende, que acaricia, que concede favores, que conduz com sua providência, que auxilia com sua graça, com os seus favores a humanidade. E por outro lado, a rebelião do homem. Então temos abundantes exemplos. Entra a bondade de Abel, a perversidade de Caim. Aí temos a multiplicação, a proliferação da humanidade. Depois vemos N episódios, como a Torre de Babel, como o dilúvio antes da Torre de Babel, depois a história do povo de Deus, as quedas, as mazelas, as maldades, as perversidades, as trapaças, as infidelidades, etc., até chegarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Israel é repleta de exemplos de um Deus providente que não compactua com o mal, mas que permite que a criatura humana utilize da maneira que lhe apraz o seu livre-arbítrio, até chegarmos em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dando muitos pulos. É o discurso de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, o momento mais decisivo da vida de Jesus, que é Ele, Deus, vítima da maldade dos homens. Então, por exemplo, muitas afirmações indevidas de certas pessoas, até católicas, até cristãs, pela fé nossa, por aquilo que já aprendemos, já podem ser educadamente refutadas. Onde está esse Deus bom que vê a gente sofrer e não se interessa por nós? Poderá dizer alguém. E olhando para a cruz, a gente já tem a resposta. Onde está esse Deus? Diante do seu sofrimento? Antes da senhora. E mais do que a senhora, ele sofreu. Ele foi vítima. Como a senhora foi vítima? Só que ele foi vítima inocente.
Ele carregou sobre si nossos pecados. Ele experimentou literalmente no corpo e na alma toda a maldade, toda a perversidade que os homens fizeram de todas as épocas contra ele. Por favor, diante de perguntas formuladas com um certo impacto, com uma carga tremenda de emoção, querendo compreender, porque, por favor, se existem algumas pessoas que no seu sofrimento, na sua angústia, chegam às raias da loucura e a blasfemar contra Deus, o que de nossa parte, educadamente, é oneroso, é devido nós protestarmos, salvo se tratar de uma situação extremíssima, onde abrir a boca poderia piorar as coisas, mas é o nosso dever repreender e dizer, não diga isso. Quem pode dizer, na hora da morte, quem foi o infeliz que blasfemou e outro que estava do lado dele, deu-lhe uma repreensão? Quanto a nós, é de justiça estarmos sofrendo aqui. Mas este daqui, o que foi que ele fez? Quem foi que disse isso? Foi um ladrão que disse ao outro ladrão. Esse ladrão que censurou, depois de dizer isso, depois de repreender o outro, aí disse a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então, a repreensão, a tradição o chama de Dimas, São Dimas. A repreensão de Dimas, às vezes precisamos fazer. Há certas pessoas que não têm contato nenhum com isso, que não têm vida de oração, não têm vida de fé, não temem o Senhor, não o buscam. Por isso é importante esse estudo que estamos fazendo sobre a providência divina. Então vejam, voltando, é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. Qual é o conjunto da fé cristã? A bondade da criação, ou seja, Deus criou tudo bom. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Lembram do relato do livro do Gênesis? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, quando Deus criou o homem, ele viu toda a sua criação e constatou que tudo era muito bom. Na criação não existe nada de mal, pois uma coisa é o que Deus criou. Deus só criou coisa boa. De Deus não procede nenhum mal. Então, de onde vem o mal? O mal moral? Vamos buscar isso nos anjos decaídos e vamos buscar isto nos próprios homens que sucumbem e hão de sucumbir às ciladas do inimigo. O drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem pelas suas alianças. Antiga aliança, Antigo Testamento, Nova aliança, Novo Testamento. Pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, ou seja, a concordar, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. É o mistério da história da humanidade que, após o pecado, caminha com essa dupla e paradoxal realidade. A nossa capacidade de decidir pode nos levar por caminhos, por veredas fantásticas, com perspectivas inimagináveis de justiça, de bem-estar para nós e para os outros, de engenhosas e criativas invenções. E nesse sentido, quem pode negar as grandes descobertas no âmbito da medicina, da enfermagem, da ciência e da tecnologia, da astronomia, da informática,
tantas descobertas que possibilitam ao homem uma melhor qualidade de vida, essa longevidade. Parece que no Brasil hoje 67 anos é a média de vida. Acho que estamos avançando já para os 68 ou 69, o que não será novidade nenhuma. Isso é uma bênção em comparação com 50, 60 anos atrás. E se compararmos com séculos e milênios, com quantos anos se vivia em média uma pessoa? 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, com uma medicina rudimentar, onde as descobertas para aliviar as dores, as descobertas da medicina eram tão rudimentares, tão poucas, tão parcas. Sem dúvida alguma, essa bênção do que o homem é capaz de fazer em termos de solidariedade, de misericórdia, de compaixão, de bondade, de promoção da pessoa humana. Quantas iniciativas de misericórdia, de caridade, de bondade. E por outro lado também, por favor, uma questão que precisa ser bem ponderada, não enxergar nem somente a bondade no mundo, nem somente a maldade no mundo, mas apresentar a situação como de fato ela é. O homem é capaz de coisas belíssimas, o superlativo tanto do bem quanto do mal. Sim, é verdade. Tanto a Escritura como a história da humanidade, a micro-realidade, sua casa, seu condomínio, seu bairro, sua cidade, ela apresenta essa dupla face, essa realidade paradoxal. Porque para cada pessoa boa, sem dúvida alguma, não se pode negar a maldade no mundo, pessoas más. E para cada pessoa má, sem dúvida alguma, a realidade da bondade. Seja aqueles que perseveram no bem, sejam os maus que podem se converter. E nesse sentido, vamos tratar mais para frente, uma parábola misteriosíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola do joio e do trigo. Eu penso, particularmente eu penso, com o devido respeito a quem discorda de mim, dentre todas as parábolas de nosso Senhor, a que mais ilustra o drama da contraposição entre o bem e o mal, no meu entendimento, a parábola do joio e do trigo, que vamos tratar daqui a pouco. Continuando ainda, não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. A última frase desse parágrafo, que aliás está em itálico. Quando se coloca um texto em itálico, o autor coloca, isso significa que está chamando a atenção, né? É uma frase que merece destaque. Como esse aqui é o texto original do catecismo, não há nenhum elemento da mensagem cristã. Vamos pegar um elemento da mensagem cristã? Sacramento. Como assim, Dom José? Como um sacramento pode ser uma parte da resposta ao mistério do mal? Pensemos um dos 7 sacramentos, o sacramento da penitência. Um malvado de vida pregressa, terrível, que se ajoelha, a exemplo da pecadora flagrada em adultério que ia ser lapidada, e a misericórdia de Deus chega, no caso dela, na pessoa do próprio Jesus: eu não te condeno, vai, e de agora em diante não tornes a pecar. Se levarmos em conta também Zaqueu, o mistério do mal moral, um ladrão público, um descarado, que se locupletava, roubava, afanava as pessoas, e diante da visita de Jesus: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Sacramento da penitência. Vamos imaginar também o próprio mistério da dor. Lembram quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: essa enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus?
por ela o Filho do Homem será glorificado. Em João capítulo 11, antes de ele se dirigir à casa de Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. Toda a história da salvação, toda a mensagem cristã, podemos pegar o credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, o mistério da redenção, o mistério da encarnação. Onde está esse Deus distante, poderá dizer alguém. Esse Deus que parece que não vê, que não enxerga, poderá dizer alguém. Os males que atormentam a nossa história, esse Deus distante. O cristão, distante não. Deus se uniu tanto à nossa humanidade, que se fez um de nós, que se reclinou, que pediu licença à Santíssima Virgem para habitar no ventre dela de forma encarnada. Deus se fez pequeno. Onde está esse Deus diante da pobreza dos homens? Deus se fez pobre. Alto lá, que é isso? E você acha o quê? Que o meu Deus foi reclinado num berço de ouro em algum palácio? Ele nasceu numa manjedoura. Ele foi envolto em mulambos, em trapos, em panos rasgados. Trapos, mulambos, pedaço de pano, como queira chamar. Esse Deus que diante das ameaças de morte de tantas pessoas, onde ele está? Epa, esse Deus fugiu para o Egito, foi ameaçado também. Se nós repararmos bem, não há nenhuma situação conflitiva, aflitiva, angustiante, perturbadora, o que quer que coloquemos de dramático, de doloroso, que nosso Senhor Jesus Cristo não tenha experimentado, não tenha passado. E obviamente o mistério da cruz. Onde está esse Deus que não nos protege diante da maldade dos homens? Deus veio ao seu encontro. Deus foi vítima da inveja, da covardia, da patifaria, dos seus desafetos, dos seus opositores, dos seus inimigos, dos seus adversários. Se nós repararmos bem, não há uma única situação na face da terra, vivida por alguém, ou por um grupo de pessoas, ou por uma nação, que Israel no Antigo Testamento não tenha experimentado, que Deus Todo-Poderoso não tenha literalmente na pele sofrido, vivido, incompreendido, caluniado, injuriado, desprezado, caçado, ridicularizado, ofendido. A fé cristã, com devido respeito aos outros credos, tem verdadeiramente elementos a partir dos quais, com muita segurança, se não conseguirmos, em certas situações, em certos diálogos, convencer as pessoas, não explicar por A mais B o mistério da iniquidade, por favor, não, mas pelo menos refutar insanidades, refutar absurdos, e dizer: epa, alto lá, e não é justo o que você está dizendo, não. As palavras de nosso Senhor que Ele utilizará no dia do juízo final: tive fome e não me destes de comer, de um lado, e tive fome e me deste de comer. Elas são poderosíssimas e nos apresentam elementos bastante consistentes para mostrar que para cada mazela, resultado da negligência das pessoas, existe uma bondade, aqui, ali ou acolá, que talvez a gente não enxergue na nossa superquadra, no nosso bairro, na nossa cidade, mas que estão em andamento, estão. Querem um exemplo? Tive fome e me deste de comer. Do outro lado, tive fome e não me deste de comer. Sim, é uma verdade,
que há pessoas que morrem de fome porque não tem quem dê de comer para elas. É verdade, sem dúvida. E são inúmeros os exemplos. Agora, é injusto você dizer que em toda a face da terra não há iniciativas de pessoas que, arregaçando as mangas, se consomem dia e noite por dar de comer a outras pessoas. As iniciativas de caridade, de solidariedade, de bondade, de partilha. Avançando. Tive sede e me deste de beber. Idem. Estive nu e me vestistes. Sim, sem dúvida alguma, é um fato incontestável que pessoas em diferentes cidades e países morrem de frio porque não tem quem leve para elas um cobertor, uma roupa, porque dormem ao relento. É verdade, sem dúvida alguma. É incontestável, é chocante, é repugnante, sem dúvida alguma. Agora, é injusto você dizer que em toda a face da terra não há pessoas preocupadas com os indigentes, negar que existe uma rede de solidariedade, de bondade, para além, por favor, dos diferentes credos, das diferentes convicções. Pessoas dedicadas em aliviar o sofrimento destas pessoas. Nos países em guerra, para não citar outros, uma instituição que particularmente eu respeito muito, Médicos Sem Fronteiras. Mas é uma das muitas, porque temos a cruz vermelha, temos o crescente vermelho, o crescente, cruz é do lado dos cristãos, crescente é a meia-lua, né? Cruz vermelha tem um crescente vermelho. Sim, sem dúvida alguma. E num planeta com 5 continentes, a discussão a respeito dos que passam fome, dos que sofrem, dos que precisam de ajuda médica, dos prófugos, isto é, dos que fogem das guerras, daqueles que são obrigados a deixar os seus países, parece que é um fenômeno que está em expansão. Não se fala muito mais na mídia agora, mas é um fenômeno que 2 ou 3 anos atrás se divulgava com bastante frequência nos meios de comunicação social. Milhares e milhares de pessoas que são obrigadas a deixar a sua terra e são acolhidas. Outras não são. Sim, o problema existe, mas alto lá. É o mistério da iniquidade, mas tem também o mistério da piedade. A realidade é que, malgrado tudo isso, suscita perplexidades, suscita interrogações, porque o mistério do mal, atingindo-nos na pele, é doloroso. Imagine na pele dos outros. E quando nós assistimos, quando nós lemos, quando nós sabemos, ficamos verdadeiramente chocados. Sim. Mas, por favor, atenção à última frase do parágrafo 309. Não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal. A caridade, sobretudo, a generosidade, o amor, a doação, são, sem dúvida nenhuma, categorias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da Igreja, na história da humanidade. Cuidado, então, eu peço a vocês com... Vamos acreditar que as pessoas que ficam chocadas com Deus, que repugnam a nossa fé diante do mistério do mal, eu quero acreditar que há um desejo de buscar uma resposta. Eu queria entender. Lembrem-se, nós temos um limite. E o limite Jesus colocou nos lábios dele, citando o 2º parágrafo do Salmo 21. Por que me abandonaste? E lembrem-se, é Deus quem está no alto do seu sofrimento, no auge da sua angústia, numa situação limite, prestes a inclinar a cabeça e entregar o espírito. Dom José, o senhor não disse muita coisa. Confesso a minha limitação. Eu já disse a vocês, como todos os mortais, eu não posso ir além
daquilo que me foi dado compreender. Como todos vocês cristãos, me inclino diante do mistério da piedade, diante de Jesus, porque fizeram isso com o Senhor. Porque fizemos nós tantos males a vós, ó meu Jesus? Por que tanto mal no mundo? Por quê? Eu repito, onde tu estavas, ó Deus? A grande pergunta que Bento XVI, alemão, Papa, no campo de concentração de Auschwitz, formulou. O discurso dele nós vamos tratar depois, vamos lê-lo parágrafo por parágrafo. Dito isso, agora vamos ao próximo parágrafo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 310. Agora vamos a uma pergunta também importante. Eu acredito que todos nós já a formulamos algum dia, mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mas por que é que Deus não criou um mundo tão perfeito que nenhum mal pudesse existir nele? Não é uma pergunta sedutora? Por quê? No fundo, na verdade, essa pergunta pode esconder uma presunção tremenda. A presunção de tentar ensinar a Deus o que ele devia fazer. O que seria um absurdo, não é? Sobre isso, tem a história, não sei se eu já contei para vocês, do rapaz que tirou um cochilo debaixo do pé de jabuticaba? Não? Pronto. Um senhor, metido a inteligente, metido a culto, começou a andar por um pomar. Tinha verduras, plantação de verduras, de frutas, etc. Então, ele disse, mas que interessante. Abóbora, um pé de abóbora. O pé de abóbora desse tamanho, se esparrama pelo chão, não cresce de jeito nenhum, e sai uma abóbora desse tamanho. E eu estou vendo aqui um pé de jabuticaba. Jabuticaba, vocês sabem, a frutinha que quando fica madura, fica vermelha docinha, é uma delícia. Um pé tão grande de jabuticaba, uma árvore tão grande e uma fruta tão pequena. Eu acho que Deus errou. Deus devia ter colocado o pé de abóbora grande como esse de jabuticaba e a jabuticaba, frutinha ridícula desse tamanho, esparramada pelo chão. Olha que atrevido. Deixa que era meio-dia. Aí ele sentou, começou a pensar, começou a refletir, né? Não, está errado, isso está errado, isso está errado. Tá, descobri um erro de Deus. Que coisa desproporcional. Quanto maior é o fruto, maior devia ser a árvore. Uma árvore dessa, com um frutinho desse tamanho ali pendurado, e grudado no caule. Aí ele cochilou. E cochilou e sonhou. Sonhou que o pé de jabuticaba virou um pé de abóbora. Aí aquelas abóboras bem grandes, mas grandes mesmo. E o pé de abóbora virou pé de jabuticaba. Aí ele colocou as mãos e disse, agora sim. Sonhando. Aí tirou um cochilo, deixa que lá de cima despencou uma abóbora, bem em cima do nariz dele. Pei! Aí ele no sonho, ficou todo ensanguentado. Oh, meu Deus, me perdoe. E fazendo assim, acabou acordando. E pediu perdão a Deus. Quem somos nós para dizer o que é que Deus devia fazer ou não devia fazer? Sobretudo em se tratando de liberdade das criaturas, liberdade dos anjos, liberdade dos homens. Quem vocês podem dizer que foi aquela personagem do Antigo Testamento, cuja paciência é elogiada por todo mundo, e de fato, mas que durante muitos capítulos do livro dele, começa a questionar Deus, começa a
fazer interrogações sobre o que Deus devia fazer ou não, até que no capítulo 38, capítulo 39, Deus que pacientemente escuta o infeliz porque depois ele pediu perdão a Deus. Quem foi essa figura? Jó. Agora você vai ouvir umas poucas e boas, não com essas palavras, mas Deus diz: onde você estava quando eu comecei a criar o céu? Quando eu abri as comportas do céu? Quando eu coloquei os fundamentos do firmamento e de toda a face da terra? Onde estava você? Quem é você para me ensinar? Se há pessoas que fazem certas perguntas a Deus, querendo insinuar que Deus fez alguma coisa errada, que Ele se equivocou ao criar os seres humanos com a capacidade de livre-arbítrio, idem para os anjos, também temos que reconhecer que há certas pessoas que não pensam dessa forma, mas angustiadas, coitadas, elas querem uma resposta. Eu quero acreditar que elas são a grande maioria, que talvez por um desconhecimento da Escritura, enfim, vida de oração, os mistérios da nossa fé, não têm esses elementos e ficam perdidinhas. E chegam a fazer perguntas que, se materialmente podem vir a ser blasfêmias, mas na verdade elas não querem blasfemar, ofender a Deus, elas querem uma resposta. Parágrafo 310. Porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nenhum mal pudesse existir nele. No seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. Deus é todo-poderoso. E diante dele, antes de criar o mundo, havia N possibilidades, sem dúvida. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente, ou seja, ninguém o coagiu, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho para a perfeição última. Isso é importante. Deus não criou um mundo acabado. Em âmbito humano, Deus não criou seres humanos marionetes. Até porque, se fossem marionetes, não seriam imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é marionete. Deus é livre. Claro que Deus não é livre para pecar, mas nós, criaturas humanas, fomos criados a caminho, em busca da perfeição. Aliás, a nossa própria constituição fisiológica e psíquica indicam isto, essas condições. Indicam o quê? Nascemos, e me parece que é o tamanho de um óvulo fecundado, é o tamanho da cabeça de uma agulha. Nascemos assim, depois nos desenvolvemos, as células começam a se multiplicar, o ser humano, que já é humano no momento da fecundação, vai crescendo durante 9 meses, nasce, ainda imperfeito, sempre em vias de crescimento. Deus coloca no leite materno tudo o que a criança precisa, pelo menos durante um certo tempo, para que ela cresça, e depois, naturalmente, ela vai desmamando e vai se acostumando com outros alimentos. Sua capacidade de entender vai crescendo. Chega um determinado momento, a idade da discrição, em que ela começa a aprender, a optar, a escolher, e a escolher de acordo com critérios. Faça isso, não faça isso. Isso é certo, isso é errado. Não se deve comer assim, mas se deve comer daquela outra forma. As primeiras noções de veracidade, de verdade, de bondade, as primeiras noções morais. O bem é isso, o mal é isto. As primeiras noções de se dirigir a Deus, a transcendência. Papai do céu, mamãe do céu, coloca a imagem de Nossa Senhora, faz o sinal da cruz, pega o terço, e tudo ainda balbuciando. E ao longo de toda a vida sempre estamos a caminho, com a possibilidade dos reveses, sem dúvida alguma, mas também das reviravoltas boas. Esse era um desgraçado e agora Deus o converteu. Esse era um mentiroso, agora é sincero. Esse era ladrão, agora é honesto.
Esse vivia nas trevas, agora pertence ao Senhor. Esse praticava aquelas imoralidades, agora não pratica mais. Mas também a possibilidade do reverso. Uma humanidade em estado de caminho. Este devir, ou seja, esse vir a ser, esse futuro, implica no desígnio de Deus, no plano de Deus, juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros. É a lei da vida, é a lei da natureza. Deus colocou, por favor, juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros. O mais perfeito com o menos perfeito. As construções da natureza com as suas destruições. Com o bem físico também existe, pois o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a perfeição. O parágrafo 311 talvez seja o mais demorado, juntamente com o 312, e eu me permitirei parar aqui, até porque o parágrafo 311 já vai tratar de anjos e homens. O parágrafo 310, ele trata das criaturas em geral e dos males físicos. Meu Deus do céu, por que fulano nasceu com essa deficiência? Nasceu sem um ouvido, nasceu sem enxergar bem. Eu sou literalmente um exemplo disso. De nascença eu tenho essa deficiência e não pode ser corrigida jamais, nem por uma intervenção a laser. A laser eu me submeti aqui, em 98 ainda, em Goiânia. Não posso mais. Deixei de usar óculos durante 10 anos, mas vista cansada, voltei de novo. Eu também nasci com uma deficiência de cálculo renal. Não há cura isso, eu tenho que conviver com isso. Agora imaginemos outras pessoas, outros seres humanos que nasceram com essas deficiências. E aí as causas, humanamente falando, geneticamente falando, são tantas. Um mistério que jamais nos autoriza a dizer, porque seria blasfêmia, de que essas pessoas teriam sido concebidas e nasceram, foram geradas e nasceram com essas deficiências por vontade, digamos assim, expressa de um Deus que se alegrou com um suposto castigo de algo que tal pessoa teria cometido em vidas anteriores. Essa não é a nossa fé. A explicação não é por aí à luz da nossa fé. São mistérios de uma permissão absolutamente misteriosa que ultrapassa a nossa capacidade, mas que, por favor, de novo, ainda no parágrafo 10, um mundo que está em estado de caminho. Um mundo onde convive-se com o mais perfeito e o menos perfeito. O mundo que convive com o aparecimento e o desaparecimento de pessoas e seres outros. O mundo onde construções da natureza e suas destruições. Quem vai, por exemplo, no Parque Nacional da Capivara, em São Raimundo Nonato, sul do estado do Piauí, percebe, aquilo dali já foi um mar, hoje é um alto sertão. Aquela construção que, por um tsunami, por um terremoto, ruiu, caiu por terra, vulcões extintos, ali onde havia civilizações, hoje que só existem ruínas. Aquilo que outrora era um monte, hoje é uma planície. Parece que os cientistas dizem que o que hoje chamamos de deserto do Saara, na África, o deserto do Atacama, no Chile, há milhões e milhões de anos, eram cobertos de água, não apenas água doce, água salgada, mas também água doce. A própria história da geologia, também a natureza, o geo, a terra, está em constante movimento, em constante mutação.
as alterações, as placas tectônicas, Deus quis uma realidade não estática, mas a caminho em busca da perfeição. Termino no âmbito da natureza humana, Filipenses capítulo 1, versículo 6, falamos de criação que está em estado de caminho, criação a caminho, criação em busca da perfeição. Sim, sem dúvida, se nós analisarmos, nós vamos perceber realidades que deixam a desejar. A falta de água em determinados ambientes, mas aí entram também elementos humanos para dramas sociais, para carências, porque se olharmos verdadeiramente, o planeta Terra tem recursos suficientes para que vivam dignamente todos os que habitam na face da Terra e todos os que virão à existência. Aí já entramos em outra questão de políticas públicas, de políticas internacionais, de recursos hídricos, minerais, vegetais, animais, fauna e flora, com o elemento humano, com tudo aquilo que ele comporta de ambição, de orgulho, de vingança, de egoísmo, de fechamento, de falta de solidariedade, etc. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. A natureza humana é uma obra excelente, mas que precisa de acabamento. Isso tanto em nível pessoal, todos nós somos uma obra excelente, mas que precisa de acabamento, como também a família humana, que precisa desse acabamento, desse polimento, desse aperfeiçoamento. E é nisso que reside o drama e, por que não dizer, também a beleza da natureza humana. Mas essa questão de anjos e homens é o tema do parágrafo seguinte, que nós vamos ver na semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.